sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2020, é a nossa aula 2 do segundo bimestre, tá bom? Anota aí no seu caderno, faça o cabeçalho direitinho para ficar bem organizado, para na hora de vocês estudarem, não ter dificuldade de encontrarem a matéria. E aí, fez a abertura? Espero que sim, hein? Eu vou dar um aviso bem importante. A partir da nossa aula de hoje, a correção dos exercícios da aula de hoje será feita no nosso próximo encontro, quer dizer, na nossa próxima terça-feira. Antes de eu iniciar o conteúdo do dia, eu vou estar fazendo a correção. Porque assim vai ficar mais fácil para vocês terem mais tempo de estarem resolvendo. Eu sei que vocês têm bastante deveres para fazer, né? Acaba sendo muito rápido. Então, uma semana é tempo suficiente para vocês estarem fazendo exercício. Então, quando acabar a nossa aula de hoje, já faço o exercício e semana que vem, no início da nossa aula, eu vou fazer a correção junto com vocês. Combinado? Acho que assim vai ficar mais fácil para vocês fazerem essa correção. Tá bom? Então agora pegue o seu livro e o seu caderno e vamos para a aula de hoje. Os conteúdos da nossa aula de hoje são... que hoje é um pouquinho extenso os conteúdos, mas bem fáceis. Semana passada nós já começamos a falar sobre cores, né? Falamos a importância da cor dentro de uma obra, a sensação. E hoje vamos dando continuidade ao tema cores. Vamos falar sobre cores primárias, secundárias e terciárias. Também sobre o círculo cromático, cores complementares, cores análogas, cores quentes e frias e cores neutras. Ok? Esses conteúdos, eles estão todos no livro, da página 32 até a página 35. Então, pegue o seu livro e abra na página 32. Vamos começar falando sobre as cores primárias. Cores primárias são cores que não se transformam a partir da mistura com outras cores. São cores puras, tá? Também são conhecidas como cores geatrizes, porque se misturam entre si para gerar cores secundárias e terciárias também, tá? Elas não se decompõem. Elas são o vermelho, o azul e o amarelo. Então, essas três cores são cores primárias, cores puras. Já as cores secundárias são cores que resultam da mistura de duas cores primárias. Então, nós vamos ver um pouquinho as cores secundárias. A primeiro, quando eu pego o vermelho e misturo com o amarelo, eu formo a cor laranja. Então, a cor laranja é uma cor secundária. Se eu pego o azul e misturo com o amarelo, eu formo a cor verde, que também é uma cor secundária. Agora, se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou formar a cor violeta. Então, basta ter apenas, se você tiver as três cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, você consegue, a partir delas, formar outras cores. Então, se um dia você, professora, eu não tenho uma paleta enorme de cores, mas você tem as três primárias, você vai conseguir fazê-las, tá? Então, lembrando que as cores secundárias são laranja, verde e violeta. Agora vamos estar passando para a próxima página, página 32, e vamos falar um pouquinho sobre as cores terciárias. São cores formadas pela mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, se você pega a cor primária vermelho e mistura com a cor secundária laranja, você vai formar uma terceira cor, que é um vermelho alaranjado. Agora, se eu pego o amarelo e misturo com o laranja, eu vou formar a cor amarelo alaranjado. Agora, se eu
cor amarela e misturar com a cor verde, eu vou formar a cor amarelo esverdeado. Algumas pessoas falam que lembra até um pouco mais o verde do que o amarelo, mas, gente, é um amarelo esverdeado. Agora, se eu misturo o verde com o azul, eu vou formar a cor azul esverdeado. Misturando o azul com o violeta, vou formar a cor azul arroxeado. E o vermelho com o violeta, eu vou formar um vermelho arroxeado. Viu quantas opções de cores você consegue formar? A partir das cores primárias com as secundárias, tá? Então, juntando uma primária com a secundária, nessa sequência, você vai conseguir ter essas cores. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre as cores na página 34. Primeiro vamos falar sobre o círculo cromático. O círculo é um círculo formado por 12 cores, sendo elas as 3 cores primárias, tá? Elas estão aqui, né, as primárias, mas aqui você consegue identificá-las melhor. Então, as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias e as 6 cores terciárias. Então, aqui você consegue também identificá-las, tá? Cada uma com a sua legenda, mas aqui você consegue ter uma visão melhor. Então, esse é um círculo cromático. Dentro do círculo cromático, nós podemos encontrar as cores complementares, que são aquelas que ocupam lugares opostos no círculo cromático. Então, lugares opostos. Há um contraste, porque entre elas não existe nada em comum. Juntas são usadas para dar destaque e chamar atenção. Então, as cores complementares eu uso assim, quando eu quero dar contraste. Então, se eu tenho um fundo escuro, né, de uma cor mais escura, o que eu vou pegar? Uma cor complementar. Então, eu vou botar uma cor numa tonalidade mais clara para dar aquele efeito. Porque se eu coloco 2 cores com 2 tonalidades iguais, eu não vou ter um destaque. Então, eu escrevi lá, botei o fundo do meu trabalho, né? Azul. Aí eu falei, eu quero que se destaque, né? Quero botar lá arte, bem grande. Eu não vou poder usar uma tonalidade próxima do azul, então eu vou usar uma cor complementar. Uma cor com um tom mais claro, mais neutro. Então, posso botar laranja ou fundo laranja também com escrito azul. E assim sucessivamente. Então, para as cores complementares, eu jamais vou usar da mesma tonalidade, sempre o oposto aqui do círculo. Eu até coloquei aqui embaixo, vou passar aqui rapidinho com o meu exemplo, um exemplo dessa obra de arte que ela tem por título Cores Complementares. É de um artista desconhecido, mas ela está titulada como Cores Complementares. Então aqui você consegue ver o destaque. E aqui embaixo eu também coloquei um outro exemplo para vocês. Não tem aí no livro de vocês, tá? É aqui o contraste. Então você consegue ver, né? Eu pego uma cor mais escura e coloco o quê? Um tom mais claro. Ou pego um fundo claro e consigo colocar uma cor escura. Essas são as cores complementares. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores análogas. As cores análogas são cores que estão lado a lado no círculo cromático. Além disso, elas possuem uma cor básica em comum. Por exemplo, entre o verde e o laranja, possui a cor amarela. Então, vocês conseguem ver aqui, entre o verde e o laranja, você tem a cor amarela que é em comum. Então, essas cores análogas são cores utilizadas para usar sabe aquele tom sobre tom? Né? Você quer usar tons parecidos? São essas. Então, aqui, ó, você consegue ver que elas sempre ficam ao lado uma da outra. Então, consegue seguir essa sequência, ó. Você pega essa sequência, então aqui vai uma lado a lado
colocado uma em comum com a outra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores quentes e também sobre as cores frias. Vamos lá. Cores quentes e cores frias. São chamadas assim pela impressão que causam quando as olhamos. Então, as cores quentes, elas lembram o sol e o fogo. E são elas, né, as principais: vermelho, amarelo e laranja. Já as cores frias, elas lembram a água e o gelo. São elas o violeta, o verde e o azul. Então, quando a gente fala até assim no inverno, nós usamos roupas mais escuras, né? As pessoas falam, ah, você usa tons de roupas mais frias. Então, são essas roupas mais frias. E no calor, tende a usar cores mais alegres, mais quentes, que fazem referência ao sol e ao fogo. Facinho, não é? Então, agora vamos passar para as cores neutras. Ainda podemos destacar as cores neutras, cujas características é a ausência da predominância das cores quentes e frias. Então, você não vai encontrar cores quentes nem frias. São elas o preto, que é a ausência das cores, o branco, cuja função são todas as cores. Nós sabemos que no branco nós encontramos todas as cores. E aqui no cinza, né, que é tonalidades produzidas pelo preto e pelo branco. O círculo cromático, quando você pega ele e você consegue colocá-lo para rodar numa velocidade bem alta, rápida, você vai ver ele todo branco. Eu vou estar disponibilizando para vocês um pequeno vídeo, tá? Lá através da descrição do nosso vídeo, para vocês acessarem, para vocês conseguirem ver esse resultado. Então, quando eu misturo o preto com o branco, eu dou a tonalidade de cinza. E são essas três cores, são cores neutras. Não esqueça. Agora, vamos testar um pouquinho essas informações? Vamos brincar um pouco de misturar as cores? É ótimo, né? Eu particularmente gosto muito. Então, vamos lá. Vocês irão precisar de tinta guache, papel, pincel, um pote com água e um pano limpo. Caso vocês não tenham a tinta em casa, a professora não tem como comprar, porque eu sei que está fechada as lojas, você também pode fazer esse mesmo processo usando lápis de cor ou giz de cera. Com a canetinha, você tem que fazer com bastante delicadeza, mas você também consegue. Mas o lápis de cor e giz de cera, você vai chegar no resultado também dessa mistura. O ideal é a tinta, mas se não tiver, não tem problema. Primeiro passo. Misture um pouco do azul com o vermelho e pinte no papel. 2. Em outro espaço, misture o amarelo com o vermelho e pinte novamente. Terceiro passo, vá misturando as cores e descobrindo novas combinações. Vai criando aí, quem sabe você cria um novo tom, né, uma nova tonalidade de cor. Nós sabemos que as tonalidades são muitas, né? Porque você, dependendo, se você misturar um pouquinho mais o pigmento de uma cor com o pigmento de outra, talvez você forme até uma outra cor. Então, as tonalidades variam muito. 4. Não esqueça de limpar o pincel antes de colocar em um pote com tinta, com cor diferente, tá bom, gente? Não esqueça, porque às vezes, se você acabar esquecendo, você vai chegar numa tonalidade que não vai ser aquela mesma que eu ensinei, tá? Você não vai conseguir formar uma cor secundária nem uma terciária. Então, não esqueça de limpar. Bota o potinho lá com água e vai limpando. E divirta-se, tá? Faça com bastante calma, capriche. E todos esses desenhos, essas misturas que vocês fizerem, eu quero que vocês colhem lá no caderno de vocês, tá? Coloca lá a mistura que você fez. Ah, você misturou o azul com o vermelho? Azul mais o vermelho é igual? Aí coloca lá o pedacinho do papel que você pintou. E além disso, eu também quero que vocês façam um exercício no caderno. Vocês vão começar a colocar em prática, né, as cores quentes e frias. Vocês podem usar as cores aí do seu lápis de cor ou do seu giz de cera
ou da sua tinta essas cores já. Mas também você pode criar a partir das primárias para chegar nas suas cores frias. Acho que vai ser muito mais interessante se você criar. No caderno, vocês irão fazer um lindo desenho. Um utilizando apenas cores quentes e um segundo desenho utilizando apenas cores frias. Tá bom? Não esqueça de dar um título para sua obra. Capriche, faça com bastante calma e não se esqueça de acessar nossos vídeos quantas vezes for necessário. Por hoje é só. Semana que vem nos vemos. Lembrando que eu vou estar iniciando a próxima aula com a correção desses conteúdos. Eu vou estar colocando algumas experiências que eu fiz, tá bom? Na correção, como eu ainda não consigo ver o seu, eu vou estar colocando algumas experiências, alguns exemplos de obras de arte utilizando cores quentes, cores frias, tá? Cores complementares. E por hoje é só. Nos vemos semana que vem. Que vocês tenham uma semana abençoada. Um super beijo. Fiquem com Deus.